Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa leitura no livro de Esther, capítulos 5 e 6, e vamos partir também para a segunda metade de Efésios, capítulo 4. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, porque mais um dia o Senhor tem nos chamado a ler e aprender a Tua palavra, que por meio dela sejamos transformados, Senhor. Queremos vencer os nossos pecados, queremos ser corrigidos, mas também precisamos tanto, ó Deus, de consolo, de orientação, de exortação. Que a tua palavra, ó Deus, não volte vazia nesta leitura que vamos fazer agora. Cumpre os teus propósitos na nossa vida, Senhor. Que a nossa vida seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Esther 5. Então, nós já acompanhamos até o capítulo 4, que Amã decretou ou incentivou o rei a decretar um dia específico para o extermínio dos judeus, e Mordecai, primo de Esther, então agora ele disse que ela talvez teria sido colocada ali para aquela conjuntura, para aquele momento, para trabalhar para a libertação dos judeus, e ela, com muita sabedoria, se põe nas mãos de Deus, embora o texto não mencione Deus, mas ela se dispõe a fazer isto, a interceder pelo seu povo. Só que há um risco muito grande, porque ela não poderia aparecer na presença do rei sem que ele a chamasse. Se ela aparecesse se ela aparecesse diante do rei sem que ele a chamasse, a única maneira dela sair viva seria ele apontando para ela o cetro de ouro. Tá? Então, é o que nós estamos vendo aqui. Ela se dispôs a fazer isso, pediu para Mordecai e todos os judeus da cidade fazerem um jejum, porque ela iria se preparar para esse momento falar com o rei. E aí é o que nós vamos ver aqui no capítulo 5. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Esther? Qual é seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: Se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que prepararei para o rei. Olha que interessante o uso da sabedoria. Ela não fala imediatamente a respeito da questão que ela quer trazer. Ela, ela planeja um banquete para, nesse banquete, trazer então a questão diante do rei. Então ela convida o rei e Amã, que é o grande inimigo dos judeus, para virem num banquete. Então o rei, versículo 5, disse: Peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim, o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: Qual é seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu: Meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Então, veja só, eles estão no banquete, e aí ela fala: se eu achei favor diante do rei, venha no banquete de amanhã. Venha no banquete de amanhã. Ela está cativando o coração do rei para o lado dela.
Naquele dia, versículo 9, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava, nem tremia diante dele. Mordecai não tinha nenhum medo de Amã. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo que o rei o tinha engrandecido, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e os servos do rei. E Amã acrescentou, isso depois da festa, com seus amigos e com a sua esposa. E acrescentou, a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também, para amanhã, estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Olha a amargura do coração de Amã. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram, mande fazer uma forca de 22 metros de altura. E pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá, alegre com o rei ao banquete. Faz o que está no teu coração. Mata logo ele, depois você vai mais feliz ainda para o banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Olha aqui a providência de Deus. No dia seguinte de manhã, antes do banquete da noite seguinte, Amã preparou uma forca para matar Mordecai. Durante aquela noite, uma insônia vem sobre o rei e olha o que acontece. Nós não vemos o nome de Deus, não vemos nenhuma menção a Deus, mas é claro e notório a presença de Deus nessa história. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado, lembra aquela história do começo? Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? E os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu absolutamente nenhuma recompensa. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse, e Amã entrou. Olha só, no meio da noite, nenhum nem outro tinham dormido. Amã planejando a morte de Mordecai na manhã seguinte. O rei pergunta quem é que está lá no pátio. Nem sabe que é Amã, e no fim é o próprio Amã que está ali no pátio. Ele chama Amã e o rei lhe pergunta: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, olha só. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã:
vá depressa. Pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa alguma de tudo o que você falou. Ou seja, o plano de Amã de enforcar Mordecai na manhã seguinte foi por água abaixo. E ele se vê obrigado a honrar Mordecai da maneira como ele gostaria de ser honrado. Ele vai ser o mais nobre oficial do rei que vai honrar Mordecai. E ele tem que ir. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: É isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Imagina a vergonha dele, né? Mordecai voltou para a porta do rei. É como se ele morasse ali na porta do rei. E o Amã vai cabisbaixo, triste, angustiado para sua casa. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Então veja só como Deus se antecipa quando ele quer agir. Deus se antecipa. E eu já tive algumas experiências, não dessa monta, é claro, né? Essas coisas, essas histórias bíblicas são impressionantes, né? Mas de questões difíceis que eu precisava tratar, precisava lidar e pedir ao Senhor em oração que Ele chegasse antes de mim e pudesse tratar a questão antes de mim, porque eu não tinha condições de tratar, de lidar com aquele problema, de resolver aquele problema, de mudar o coração das pessoas, enfim. E algumas dessas experiências, de fato, foram bem-sucedidas nesse sentido de que Deus, muito claramente, chegou antes de mim, né? Respondendo a minha oração positivamente e tratando das questões. E parece que é isso que acontece aqui. Os judeus da cidade, a Ester, o Mordecai, eles estiveram em jejum, orando, buscando a intervenção de Deus, e parece que Deus já começa a agir mesmo antes de Ester revelar ou anunciar o seu próprio pedido ao rei. Louvado seja o nosso Deus, que é um Deus onisciente, um Deus que se importa com seu povo, que está atento às necessidades do seu próprio povo. Que Deus nos dê sempre essa confiança, essa certeza de que nada foge ao seu controle, mesmo quando tudo parece estar tudo parece estar em ruínas, tudo não há esperança, olhando para lado nenhum não há esperança. O Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando. Tenhamos sempre certeza disso. E agora, Efésios 4. Como eu já mencionei anteriormente, na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 ao 3, nós vemos bastante conceito teológico. Ele fala das bênçãos espirituais, oriundas do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ele faz orações na primeira parte, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, rogando em favor da igreja para que conheça a riqueza das promessas, da herança que tem, do poder de Deus sobre suas vidas, para que sejam edificados em amor e assim por diante. Ele fala da salvação em Cristo ao seu povo, que reúne gente dentre os judeus, mas também dentre os gentios e assim por diante. E agora, do capítulo 4 em diante, nós vamos ver aqui conceitos mais práticos da vida cristã. Então ele diz: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então ele fala: Olha, eu peço que vocês não andem de modo desordenado, não andem do jeito que vocês desejam andar, mas que vocês vivam de forma coerente e digna com a vocação a que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para serem família de Deus, vocês foram chamados para se assentar nas regiões celestiais, vocês precisam viver desta maneira. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, que é a paciência, suportando uns aos outros em amor, ou seja, dando suporte, dando ajuda, auxílio para aqueles que precisam, uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse versículo 3 é interessante, né? Nós não somos capazes de produzir unidade. Muitas vezes a gente quer fazer isso com eventos, com programações que estimulam a comunhão, e isso é bom, isso é positivo, mas é importante a gente lembrar que nós não criamos unidade. Quem cria unidade é o Espírito Santo. Está na nossa responsabilidade o preservar esta unidade. Deus nos uniu, o Espírito de Deus nos uniu, nos pôs em vínculo espiritual uns com os outros, e a gente precisa preservar isso. Preservar. De que maneira? Vivendo com humildade, com mansidão, com paciência, dando suporte uns aos outros, né? Então, ele nos vinculou, o vínculo da paz. Nós devemos preservar essa unidade. Versículo 4. Há somente um corpo e um só espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, qual que é a unidade da fé? É isso. Nós fomos unidos. Há então um só corpo, uma só igreja, um só Espírito. E olha aqui o pensamento trinitário de Paulo, de novo aparecendo. Eu já mostrei no capítulo 1, já mostrei no capítulo 2 ou 3, acho que é no 3, e agora novamente no 4. Olha só, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e agora um só Deus e Pai de todos. Então veja aqui, Deus o Espírito, Deus o Filho, que nessas expressões de Paulo, o Senhor geralmente é uma referência ao Filho, ao Cristo e ao Deus e Pai. Então os três aqui formam essa união. Nós somos unidos em um só corpo, por meio de um só Espírito, há um só Senhor sobre as nossas vidas, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Então ele vai agora falar de algo interessante, algo importante, que é a questão dos dons, das capacitações especiais que Deus deu a cada um. Então, se nessa primeira parte é enfatizada a unidade que há entre nós, aqui do versículo 7 em diante, até o versículo 16, ele vai falar sobre a diversidade
ou as diferenciações que Deus promoveu entre nós para a edificação do corpo. Então ele diz no versículo 7 que a graça foi concedida a cada um individualmente, porque Cristo, quando subiu às alturas, quando encerrou seu ministério terreno, ele levou cativo aquilo que nos aprisionava e ele concedeu ou fez derramar sobre nós dons espirituais. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, ou uma possibilidade, creio que mais correta, ele havia descido às regiões inferiores à terra. A terra é a região inferior. Ele veio ao mundo, por isso ele subiu, né? Ele foi exaltado. Primeiro ele se humilhou, depois ele foi exaltado, né? E aquele que desceu, que se humilhou, é também o mesmo que subiu e está acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, aquele que se humilhou, ele foi exaltado. E nesse momento, então, ele concedeu, olha só, ele concedeu. Não fala aqui que ele capacitou, embora seja verdade, né? Mas aqui a ênfase está na concessão, na doação. Deus deu, Deus concedeu para o bem de alguém, né? Então ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele concedeu esses dons, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então, olha, no versículo 11 tem aí 4 ofícios ah, ou 4 dons que foram concedidos por Cristo quando ele foi exaltado para o bem da igreja. E os 4 têm a ver com a palavra. Com a palavra. Os apóstolos são aqueles que foram enviados para estabelecer as bases da igreja. Então, por meio da pregação, do ensino apostólico, né, o testemunho da ressurreição. Estes já não mais existem. Por quê? Porque estes apóstolos, o dom de apóstolo, ou ofício apostólico, pertenceu apenas àqueles que foram chamados, aqueles 12, e Paulo posteriormente, para estabelecer a igreja. Depois ele fala aqui dos profetas, né? Os profetas são aqueles que, capacitados de modo especial por Deus, né, trazem ah, novas revelações nesse sentido aqui, né? Então, ah, e os evangelistas são aqueles que chegam em locais onde o evangelho ainda não foi pregado, para estabelecer igrejas, né, para plantar novas igrejas. E os pastores e mestres, que são aqueles mais dedicados ao trabalho de uma congregação local, ensinando, cuidando, pastoreando a igreja. Né? Então são alguns ofícios ou alguns dons específicos. Né? Embora o ofício de apóstolo ou o ofício de profeta, o ofício de evangelista, eles não existam no sentido assim estrito, no sentido amplo, todos nós temos chamado, sermos enviados para o mundo para a pregação do Evangelho, somos chamados a anunciar a verdade de Deus como profetas, somos chamados a evangelizar diante de corações de vidas que ainda não conheceram o Evangelho. Em alguma medida também somos chamados a cuidar uns dos outros e ensinar. Né? Eu não estou aqui laceando o sentido bíblico, esse não é meu propósito, mas é mostrar justamente como a ação de Jesus em subir às alturas e conceder dons aos homens
foi para o bem da igreja de forma concentrada na sua palavra. Então, o objetivo daquilo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Então, para que esses dons, né, esses ofícios foram dados para que cada um dentro do corpo de Cristo seja aperfeiçoado para cumprir o seu papel, para desempenhar o seu serviço. Porque todos são trabalhadores do reino, todos são trabalhadores nessa seara. Todos, não só os pastores e mestres, ou evangelistas, ou profetas ou apóstolos, todos os membros do corpo de Cristo, eles precisam ser treinados, equipados para desempenharem suas funções e trazer então crescimento para o corpo de Cristo. O objetivo se estende aqui no versículo 13, o objetivo final, né, o resultado, se isso tudo acontecer, no versículo 12, o resultado é que todos chegarão à unidade da fé, do pleno conhecimento, à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o objetivo, que todos cresçam, que todos amadureçam, que todos avancem e conheçam cada vez mais ao Senhor Jesus. E aí o versículo 14, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, ele diz no 14 que esse ensino, esse ministério da palavra visa o aperfeiçoamento, a edificação, o desempenho do serviço de cada um e maturidade, para que ninguém fique mais cambiando de um lado para outro. Isso é traço característico de imaturidade. Quando alguém não consegue, não consegue encontrar o seu espaço, o seu lugar e ter segurança das doutrinas bíblicas, né? Então acaba sendo levado pelas doutrinas. Vem uma novidade, a pessoa se sente atraída. Vem uma nova estratégia, a pessoa se sente atraída. Isso é imaturidade. A maturidade traz essa coesão, essa estabilidade na vida e no coração das pessoas. Versículo 15: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse trecho é muito importante, muito interessante para a gente refletir na prática como deve ser o nosso serviço, um serviço baseado no aprendizado que temos das Escrituras, um serviço de auxílio mútuo, de trabalho conjunto, né? É muito comum em igrejas, né, pessoas que percebem alguma carência, alguma coisa que não está sendo feita ou não está sendo feita adequadamente, né? Por vezes esperam que outros realizem essas coisas, outros tomem partido, né, para aquelas questões e, ou seja, não se veem responsabilizados. E uma coisa importante é que todos os membros de uma igreja se sintam responsabilizados pela edificação da igreja. Não é só o pastor o responsável. Todos os membros são responsáveis pela edificação da igreja. E isso vai trazer crescimento para a igreja. Uma igreja que delega ao seu pastor ou a determinados líderes todo o compromisso com a edificação da igreja é uma igreja que não vai crescer. Ou vai crescer de forma anômala, né? Alguns membros mais fortes do que outros. Agora, quando todos ou a grande maioria trabalha e serve, busca aplicar os conhecimentos obtidos nas Escrituras, busca utilizar os equipamentos recebidos através do ensino da palavra, então a igreja vai crescer. Numericamente, certamente também, mas também espiritualmente,
porque a gente não pode ter medo do crescimento numérico, né? É, muitos dizem, o que importa é a qualidade e não o número. Na verdade, ambas as coisas são importantes, né? Uma igreja que não cresce em número, nem um pouquinho, ou quando muito tem um ou dois recebimentos ou batismos no ano, né? Isso não é bom, isso não é bom. Não que a gente deva produzir resultados, mas é que quando a gente vive de forma coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus, é esperado resultados, porque Deus abençoa. Quando a gente lê lá em Atos capítulo 11, versículo 19 em diante, a gente vê que a mão do Senhor estava com eles. Por quê? Porque eles assumiram desafios, porque eles começaram a trabalhar, evangelizar, discipular pessoas, e aí a boa mão do Senhor está com eles e o crescimento numérico vem também, além do crescimento espiritual. Bom, vamos lá, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade de Deus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu gosto muito também desse trecho do 17 ao 24 aqui, né? Que aqui está falando, usa muito várias palavras aqui ligadas à mente e ao entendimento. Olha aqui, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios, olha só, pensamentos, tendo o entendimento obscurecido por causa da, olha aqui, ignorância. Ignorância é falta de conhecimento em que vivem. Aqui fala, né, que eles se tornaram insensíveis. E aí vem aqui, ó, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, ó, tem a ver com pensamento, com entendimento, né, com ignorância. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, que vocês foram instruídos, né, receberam instrução com a maneira de viver, instruídos a deixar a velha natureza que se corrompe e a se deixar renovar, olha só, no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha só, entendimento, pensamento, ignorância, aprendizado, instrução e verdade. Então, tem várias palavras aqui que compõem o mesmo campo semântico, a mesma ideia. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, antes vocês tinham a mente cativa do pecado. Agora que vocês aprenderam a Cristo, vocês têm uma mente cativa a Cristo. E isso deve trazer um modo de vida coerente com este conhecimento que vocês têm, essa nova mente que vocês têm. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Veja só que a ira não é um pecado em si, né? A ira não é um pecado em si. A ira, ela pode ser justa, o sentimento de revolta por algo errado que tem acontecido. Agora, a ira, ela pode facilmente nos levar a pecar, quando nós não controlamos a ira
e não direcionamos a força da nossa ira para o local certo. Esse é o grande problema. Quando nós somos tomados pela ira, dificilmente a gente focaliza a nossa energia ou a energia da nossa ira, né, o foco da nossa ira de um modo correto. Esse é o grande problema. Ele está dizendo, fiquem irados e não pequem. Não há problema nenhum você se irar com o erro, se irar com a mentira, se irar contra o pecado, mas você pode vir a pecar a partir da sua ira se você não agir corretamente. Quando diz aqui, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, você está irado, você está tomado de um sentimento de ira, resolva essa questão antes que o dia, que o sol se ponha. Por quê? Se o sol se pôr e você continuar irado, você está dando brecha para que o diabo atue na sua vida a partir da ira. Né? Às vezes parece estranho, né? Uma vez eu estava dando uma aula sobre teologia sistemática numa igreja e eu mencionei o fato de que Deus é um Deus de amor, mas a Bíblia também o revela como um Deus irado. Mas a ira de Deus é perfeita. A ira de Deus é perfeita. Ele é irado contra o pecado e ele age de maneira santa contra o pecado ou contra os pecadores em alguns momentos, né? Aquela coisa de que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, é uma meia verdade, vamos dizer assim, né? Não é uma frase muito precisa. Por quê? Porque Deus é irado contra o pecado e também é irado contra o pecador, a menos que, por graça, Deus aceite o sacrifício do seu filho no lugar daquele pecador. Senão, ele continua sob a ira de Deus. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais, tem que ter mudança. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, ou perdoou a vocês. Às vezes eu escapo aqui o trecho da Almeida Revista Atualizada, que é a tradução na qual eu li a vida inteira a Bíblia, né? Muitas e muitas vezes. E agora eu estou lendo na nova Almeida Atualizada, então eu já estou acostumado, né? De um modo diferente, então às vezes escapa, né? Que nem agora, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Na Almeida Revista Atualizada, aqui está, perdoou vocês, o que é muito melhor, faz muito mais sentido para o nosso linguajar hoje em dia. Né? Mas olha, perceba aqui a variedade dos conselhos de Paulo, no versículo 28, a questão do trabalho, da administração de recursos, para poder ajudar aquele que está necessitado. Versículo 29, a questão da língua, da boca, aquilo que sai dos nossos lábios precisa transmitir graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristecer o Espírito Santo, né? Não ter um comportamento que destoe daquilo que Deus nos comprou para ser. E aí tem vários pecados aqui envolvidos, né? Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, etc. Né? Até ver uma coisa aqui, a palavra ira tá ali no grego, orgue, deixa eu ver aqui, orgizo, é a mesma palavra grega. Né? Aqui em cima a gente percebe claramente, fiquem irados e não pequem, e aqui no versículo 31,
não haja no meio de vocês ira, né? Então, aqui certamente a ira pecaminosa, né? A ira justa, é possível ter uma ira justa e agir de modo correto a partir dessa ira justa. Mas a ira pecaminosa, geralmente, nós temos essa ira pecaminosa. Deixe-me esclarecer um pouco melhor, tentar esclarecer isso, né? Veja, nós nos iramos e nos revoltamos com a corrupção no nosso país? Sim. Nos iramos e nos revoltamos com a impunidade que há no nosso país? Sim. Agora, qual o motivo? Por que isso nos ira? Por que isso nos traz tanta indignação? Primeira alternativa, porque Deus é ofendido, a justiça de Deus é ofendida, ou porque nós somos altamente prejudicados por essas coisas. Geralmente, a gente fica mais indignado e irado porque essas atitudes nos trazem problemas, como cidadãos, como pessoas. Por vezes nem passa pela nossa mente que aquilo pelo que nós estamos irados, em primeiro lugar, ofendeu a Deus. A gente não está irado porque aquilo desagradou ao nosso Deus, mas porque aquilo nos desagradou. Essa é uma ira pecaminosa. Quando, por exemplo, um filho desobedece, nós nos iramos mais porque nós fomos desobedecidos do que porque aquele filho desonrou a Deus, que exige dele que honre seus pais. A nossa imagem é muito mais. Nós estamos sempre muito mais preocupados com a nossa própria imagem, com a nossa própria honra, com a nossa própria dignidade, do que com a honra e a dignidade de Deus. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.